Olá pessoal, aqui é o professor Grings e nesse vídeo nós vamos fazer uma análise gráfica do significado dos limites. Então nós temos gráficos, eu vou apresentar vários gráficos, onde eu vou comentar o que significa a tendência do limite para um determinado valor. Para darmos início, então, eu já tenho aqui um gráfico representado, de vermelho é a função, e de preto são os eixos cartesianos. E tem uma função que tem uma quebra aqui, né, em algum ponto, no ponto 3. E o que nós queremos encontrar é o limite da f de x quando x tende a 3. Mas para que esse limite exista, é necessário que a tendência a x tem que ser exatamente igual tanto pela direita quanto pela esquerda. Quando eu me aproximar desse 3 aqui, no eixo do x pela direita, eu vou dizer que x tende a 3 mais aqui em cima. Este mais aqui em cima significa dizer que eu estou me aproximando do 3 por valores superiores a 3. Levemente superiores, não é muito afastado de 3. E quando x tende a 3 pela esquerda, valores inferiores ao 3, então a gente coloca um menos aqui para simbolizar que a tendência é para valores abaixo de 3 e deste lado acima de 3, levemente acima de 3. Então, para nós calcularmos se o limite, quando x tende a 3, desta função existe, eu terei que fazer a análise tanto pela direita quanto pela esquerda. Inicialmente, nós iremos começar fazendo a análise do x tendendo a 3 pela esquerda, por valores abaixo de 3. Então, eu vou imaginar valores tipo 2,99, 2,999, bem próximo de 3, mas sempre abaixo de 3. Então, se eu estiver me aproximando de 3 aqui, a resposta da nossa imagem vai estar ali. Se eu me aproximar um pouquinho mais de 3 aqui, a resposta estará lá. Seja qual for a resposta, eu estou notando que é sempre abaixo de 4, nunca vai passar de 4. Porque se eu estiver do lado de cá, a função nunca vai dar motivo para que a imagem seja acima de 4. Poderá chegar próximo de 4, mas nunca superior a 4. Então, 4 é o nosso limite. Colocarei aqui 4. Claro que a função nunca vai ser 4, porque está aberto aqui. Tá aberto, nunca vai ser 4, mas eu não quero que seja 4. Eu quero só me aproximar do 4 sem nunca chegar a ele. Se eu for 3, exatamente 3, a função vai ter uma resposta chamada 5. A imagem vai ser 5. Vamos agora observar o comportamento do limite quando x tende a 3 pelo lado direito, ou seja, um pouquinho superior a 3. Olhando o nosso desenho, do nosso gráfico, se eu estiver aqui, vocês concordam que eu estou acima do 3. Só que a imagem vai estar em algum lugar aqui. Se eu me aproximar mais do 3, a imagem vai estar mais próximo do 5 e, finalmente, se eu estiver bem coladinho ao 5, ao 3, quer dizer, então a imagem vai estar coladinha ao 5. Então, o limite é 5. E, casualmente, por coincidência, a função, quando for exatamente igual a 3, não é a tendência daí, função do ponto 3, também vai ser 5. Mas aqui é o valor exatamente 3. Aqui é tendendo a 3, é uma diferença. Mas como os dois limites são diferentes, eu posso dizer que não existe o limite da função quando x tende a 3. Esse aqui é o limite unilateral à esquerda e esse é o unilateral à direita. E esse é o limite bilateral. Para que exista o limite, tem que ser igual, tanto pela direita como pela esquerda. Teria que ter dado o mesmo valor. Então, o limite não existe. Essa é a resposta, né, à indagação feita lá em cima. Vamos para o próximo gráfico, então. E aí está o próximo gráfico, então. A função está em de vermelho. Importante ressaltar que eu estou perguntando o limite da f de x quando x tende a 4. O x se aproxima do 4, esse valor aqui que eu quero analisar. Observe que está furado aqui. Quando for exatamente 4, o valor da função
é 7, mas isso só vale para o 4. Então, eu posso já colocar aqui que a f no ponto 4, não é limite isso, é 7. Já o limite agora tem que ser uma tendência. Então, nós vamos ter que encontrar o limite pela direita e o limite quando x tende a 4 pela esquerda. E aqui eu já coloquei, então, o limite pela direita e pela esquerda. Então, agora vamos fazer a análise. Se eu me aproximar do 4 por valores abaixo de 4, eu estou me aproximando de x 4 com sinal de menos em cima aqui. E aqui x tende a 4 positivo aqui em cima, tá? Aqui eu sou maior que 4 e aqui eu sou menor que 4. Começando por esse lado de cá. Se eu estou aqui, eu estou ali, abaixo de 5. Se eu me aproximo de 4, eu me aproximo de 5. Se eu estiver bem coladinho do 4, quase encostando, eu estou aqui quase caindo no abismo do buraco. Então, eu estou muito próximo do 5. Dá para ver que nunca vou subir aqui para cima, porque o valor nunca será igual a 4. Sempre menor, levemente menor que 4. Então, já vi que a resposta é tendendo a 5. Igualmente, pelo outro lado, se eu estou aqui, estou me aproximando, deixa aqui. Essa é a imagem. Se eu me aproximo mais do 4, mais próximo do 5. Bem coladinho no 4 aqui, bem coladinho no 5. Lembrando que eu nunca vou entrar dentro do buraco. É como se fosse um poço e eu não quero cair no poço, então eu fico nas beiradas do poço. Mas também eu me aproximo do 5 sem nunca chegar lá, então também é 5. E a função no ponto 4 é 7, mas isso não interessa. O que interessa é o limite, que eu estou interessado em saber se o limite bilateral pela direita e pela esquerda existe. Unilateral à esquerda é 5, unilateral à direita é 5 também, são iguais? São. Então, eu posso afirmar que o limite da função, quando x tende a 4, por qualquer um dos lados, existe e é 5. Aí está. Vamos, então, analisar o próximo gráfico, que eu acho que é mais interessante. Bom, o próximo gráfico, e aqui está, de vermelho é a função, e essa linha pontilhada é uma assíntota horizontal. O que significa? Significa que a função se aproxima a vida inteira sem nunca encostar. Ela ficará infinitamente se aproximando, mas nunca toca nessa linha pontilhada. É a assíntota horizontal. Igualmente, essa assíntota vertical aqui, quer dizer que a função se aproxima da linha sem nunca encostar. Ela pode ficar a vida toda se aproximando sem tocar? Sim. Você pega a distância que falta e divide por 2. Dá uma nova distância. Depois você pega essa distância nova, divide por 2. Você vai ficar a vida inteira dividindo por 2 e sempre vai ter alguma coisa para ser dividida por 2. Este é um princípio do limite. Sempre restará alguma coisa que poderá ser dividida. Mas, começando então a indagação, o limite da f de x quando x tende a infinito. Isso aqui, ó, o x está indo para o infinito. Então, vou colocar aqui para nós limite. Para não dar confusão, coloquei um sinalzinho de mais aqui, para dizer que é mais infinito, para o lado positivo do eixo do x. Então, eu vou ficar percorrendo o eixo do x a vida toda, e essa função aqui que eu estou vendo, ela está se aproximando desta reta horizontal. Essa reta horizontal é y igual a 1. Pode imaginar que é uma função constante. Então, aqui está, ó. Essa é a lei da função. E eu estou me aproximando exatamente desse y igual a 1. Então, conforme eu vou me aproximando, eu estou sendo mais próximo da altura 1. Então, a resposta dessa primeira indagação é 1. Então, limite da função quando x tende a mais infinito é 1. E agora, quando x tende a 2 positivo, pelo lado direito. Ou seja, eu estou interessado em me aproximar do menos 2 por este lado aqui. Aqui está, não sei se vocês estão enxergando, é menos 2.
2 e o maisinho em cima. Então, eu estou me aproximando por esse lado aqui. Então, vamos copiar aqui a indagação limite da nossa função quando x tende a menos 2 pelo lado direito, maisinho. Então, conforme eu estou vendo aqui, se eu estiver me aproximando do 2, se eu estiver nessa altura aqui para começar, eu tenho uma altura aqui. Se eu me aproximar mais ainda, cresce o valor lá no eixo do y. Se eu me aproximar muito próximo ao 2, o valor lá no eixo do y vai ficar já enorme. E conforme eu vou me aproximando do 2, vai crescendo o nosso eixo do y, aqui o valor em y. Uma vez que ela não encosta nunca nesse pontilhado aqui, ela vai ficando infinitamente grande a resposta da imagem. Então, neste caso, vai tender a mais infinito. Quanto mais próximo eu estiver do menos 2, pelo lado direito, maior vai ser o resultado e a resposta que eu vou ter lá no eixo dos y. Então, essas são as duas respostas às nossas indagações. Vamos passar para a próxima questão. Bom, a próxima questão não é um gráfico, é uma função definida por duas leis. Quando x for menor ou igual a 1, é essa lei aqui que governa. Quando x for maior que 1, é esta lei que governa. E exatamente o 1 é o que eu estou indagando, o limite da função quando x tende a 1. O 1 está bem no meio da divisão aqui. Então, eu vou ter que fazer o limite tendendo pela direita e o limite tendendo pela esquerda. E depois comparar. Se eles forem iguais, o limite existe. Se eles não forem iguais, então o limite não existe. Já coloquei aqui, então, as tendências. Vamos depois comparar o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda. Ou seja, por valores abaixo de 1, levemente abaixo de 1. Valores abaixo de 1 estão aqui, ó. X é menor ou até mesmo igual a 1. Então, eu pego essa lei aqui. Porque valores inferiores a 1, nem que seja só um pouquinho inferior, mas essa é a lei. E esses aqui, o limite quando x tende a 1 pelo lado direito. Então, tendendo a 1 pelo lado direito, é levemente superior a 1. Superior a 1, não interessa se é levemente. Essa é a lei. Então, x mais 1. E agora temos que calcular para ver se eles são iguais. 1 ao quadrado mais 2. É o que nós temos aqui. O resultado disso aqui, 1 ao quadrado é 1 mais 2, 3. E essa aqui, 1 mais 1. Olha aqui, pessoal, o resultado deu 2. Os limites diferem, não são iguais. Logo, o limite não existe. Existe o limite unilateral. O unilateral à esquerda é 3 e o unilateral à direita aqui é 2. Mas o bilateral não existe. Então, eu vou colocar, não existe o limite da função quando x tende a 1. Por que disso? Isso ocorre, então, porque o limite quando tende à esquerda de 1 é diferente do limite quando tende à direita de 1. Por isso que não existe um limite bilateral. Antes de terminar esse vídeo, vou deixar para vocês um exercício sugestivo para que vocês tentem resolver. O exercício consiste em encontrar o limite quando x tende a 0 desta função aqui. A resposta desse exercício estará disponível na descrição deste vídeo. Conheça também os cursos de cálculo de nível superior que eu estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso a esses cursos também estará disponível na descrição deste vídeo. E sendo assim, eu me despeço, desejando muito sucesso no estudo de todos vocês.